Então vamos lá, né? Os campos aqui para essa tabela, conforme eu falei, vai ser ID, o nome do usuário, o e-mail desse usuário, o CPF. Aliás, vamos colocar aqui o CPF, que aí vem o e-mail e senha, tá? E-mail e senha. E aqui eu coloco o nível de acesso daquele usuário. Esse nível de acesso eu vou ter que colocar aqui se é bispo, se é pastor somente, né, se é tesoureiro. Então depois eu vou trabalhar com essa definição. Eu coloco aqui mais ou menos 50 caracteres, que vai ser o suficiente, né, para poder alimentar dados dentro dele. A senha também não vai passar aqui, ó, de 50, tá? Assim como o e-mail, que também vai chegar até 50 caracteres. O CPF, nós já vimos que todos os CPFs vão ser um varchar de 20, que não tem a necessidade. O nome também eu vou deixar com 50. Algum desses campos, ao inserir um registro para um usuário, né, vocês acham que pode ser nulo? Eu acredito que todos eles vão ter que ter nome, todos eles vão ter que ter um CPF vinculado, tá? Um e-mail, uma senha e um nível. Então não faz sentido nenhum eu definir que tem a possibilidade de um desses campos serem nulos. O que eu tenho que fazer aqui, não pode esquecer, é definir como autoincremente o campo ID em todas as tabelas que nós fizemos. Eu acredito que esse sistema vai ter aí cerca de 15 a 20 tabelas, tá? De 15 a 20 tabelas é uma média aí para esse tipo de sistema. Né? Pode variar, claro, eu não fiz e nem vou desenhar isso aqui, conforme eu já expliquei para vocês, não faz sentido nenhum, porque nem eu mesmo sei quantas tabelas e quais são os campos que vão estar dentro dessas tabelas. Né? Isso vai mudar e vai ser inserido no decorrer do desenvolvimento. E não acho que mesmo que o seu cliente passe tudo isso aí para vocês, ó, né, fale, não, eu preciso que tenha exatamente esses campos. É muito provável que no meio do projeto ele vá alterar e você vai ter que mudar alguma coisa, ok? Então vamos lá. Aqui eu vou clicar em guarda para nós podermos finalizar mais essa tabela. Por enquanto não vou colocar nenhum usuário aqui nela, mas vocês já aprenderam, né? Se precisar de editar, vem na estrutura, se precisar de inserir um registro, clica aqui em insere. E se esqueceu, volte às aulas aí iniciais que vocês vão ver que eu já detalhei tudo isso aqui. Então tá feito o nosso banco de dados. Nós temos aqui as duas primeiras tabelas, né, que serão inseridas aqui dentro do projeto, e aí nós vamos começar a trabalhar com essas informações. Eu vou ter uma terceira tabela também, tá? Que vai ser de configurações. Eu não costumo trabalhar muito assim dentro dos sistemas. Eu costumo criar um arquivo config e escrever ali as informações, mas eu tive a ideia aí de um dos alunos que seria interessante armazenar essas configurações direto no banco de dados, para que nem precisasse depois, né, abrir um arquivo e ficar manipulando aquilo, tá? E eu achei realmente aí muito interessante isso, e nesse sistema eu já vou adaptar dessa forma. Então vamos para mais uma tabela. Se você clica aqui na estrutura do banco, clicando em cima dele, você vem para a opção de criar tabela, e vou criar uma tabela chamada config. Config, configurações, desde que não tenha de forma alguma cedilha, acento e nenhum caractere especial, tá? Lembrem-se disso. Não pode ter nome da tabela, nem em nome dos campos, colunas que nós criamos ali. Então, essa tabela de configurações, basicamente, ela vai ter 3 colunas. O ID, o nome da configuração e o valor da configuração, tá? Eu vou explicar melhor isso. Então, vamos colocar aqui 3 e vamos executar. Vamos preencher ID, marco aqui a opção de autoincremento já para ele, para não esquecer. Vamos colocar aqui o nome da configuração, tá? E aqui o valor a ser atribuído a ele. Mas o que seria isso? Vamos supor que eu precise ter nesse sistema um e-mail principal, né? Então eu posso colocar aqui no nome e-mail principal e um valor, que é justamente aquele e-mail. E esse e-mail principal vai ser o e-mail do superadministrador do sistema, ou seja, o e-mail principal do gestor do sistema, que seria um dos bispos ali, um dos pastores presidentes. Eu preciso definir aqui quantas, vamos supor aqui, né, dentro de uma página de membros, quantas paginações eu quero ali, né? Então poderia ser esse tipo de informações. Se eu abro aqui um sistema meu, vou abrir o financeiro, o arquivo config dele tem o e-mail do administrador, o nome do administrador, o endereço do site, ele tem aqui nível mínimo de estoque, né, valor de multa, que esse é um sistema financeiro. Então essas informações, em vez de colocar em um arquivo,
eu vou colocar em uma tabela, para que fique mais fácil para nós manipularmos depois através de um controle de formulário, ok? O nome vai ser basicamente a variável e aqui o valor atribuído a ela. É claro que ambos então vão ser varchar, né? Aqui eu vou colocar para esse nome 50 e o valor que eu vou atribuir a ele, eu vou colocar o máximo possível aqui, que é 255 caracteres, tá? Porque isso aqui pode variar muito de um campo para o outro. Deixa eu olhar dentro desse sistema que eu mostrei. Aqui até que não, ó, todos eles foram pequenos. Ah, mas eu tenho aqui, por exemplo, o texto dos relatórios. Ó. O texto do relatório no rodapé já é um pouquinho maior, tá vendo? Muito maior do que, por exemplo, o valor da multa, que é só um caractere. Então isso pode mudar. Por isso, por enquanto, eu vou trabalhar com 255. Nenhum desses dois dados, né, vão poder ser nulos. Então, já está configurado, eu clico em guarda. Não se preocupem que essa tabela especificamente, nós veremos ela depois com maiores detalhes na hora de criar essas configurações do sistema.